todas exultai, seu amor considerai, e vós anjos proclamai que Jesus é Salvador. Ó vós santos, abraçai, é Jesus o Salvador, as nações, ó justiçai, é Jesus
Olá, meus queridos e amados irmãos, grande satisfação estar novamente com todos vocês esta noite. Se porventura você não notou, nós ouvimos hinos sobre missões. Os hinos introdutórios foram todos sobre missões. Iniciaremos também este culto especial de missões, já que estamos no mês de abril e para nós, em nossa igreja, é o mês dedicado a missões. Então, as pregações nas quartas-feiras serão todas direcionadas a este tema. E hoje, então, nós começaremos o nosso versículo introdutório lendo Mateus capítulo 9, versículos 35 até o versículo de número 38. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Deus abençoe sua palavra e seja o meu e o seu sentimento olharmos para os campos que estão prontos para que possamos então semear a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento? Oremos então. Ó nosso Deus, nós queremos render graças porque nos deste este bom dia e também esta semana. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que de maneira remota, para ouvirmos a palavra do Senhor, para entoarmos louvores ao Senhor. E a minha oração é que o Espírito Santo desperte os nossos corações a podermos viver missões, a entendermos que missões está no coração do Senhor. Então nós não podemos, de maneira alguma, deixar de lado, nós não podemos menosprezar algo que é tão importante no cristianismo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi um missionário. Então, a Deus, nós queremos pedir que o Senhor desperte os nossos corações para que possamos aproveitar as oportunidades, aonde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, que nós possamos sempre pregar a Tua palavra para aqueles que estão sedentos por ouvi-la. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos começar com o nosso versículo. O versículo é o mesmo e vai ser durante todo o ano, vai ser o nosso versículo para que possamos decorar cada culto, vamos falar, como já temos falado. Então vamos para Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, colocarei na sua tela. Vamos então falar juntos? Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos então, meus queridos, cantar hoje hinos relacionados a missões. Eu creio que o primeiro hino vocês vão conhecer, hino do cantor cristão, mas os dois próximos hinos serão do HCC. Eu sei que o último hino nós já cantamos aqui o ano passado, então talvez não seja tão novo, mas enfim, são hinos também dedicados a missões. Que a palavra do Senhor, por meio do seu servo, daqui a pouco fale aos nossos corações, mas que também nós já preparemos o nosso coração através dos hinos, para que possamos, meus irmãos, nos dedicar a servir ao Senhor, também pregando a sua palavra para todos aqueles que são necessitados. Então, colocarei aí na sua tela, nós vamos começar então cantando número 434 do cantor cristão, Onde os Obreiros, e depois nós vamos cantar do HCC 543. Então vamos começar cantando então 434, Onde os Obreiros. Esse é um hino bem conhecido, então vamos cantar, mas cantemos, meus queridos, como uma meditação para cada um de nós, que nós estejamos prontos a cumprir aquilo que nós estamos neste momento cantando, tá bom? Então vamos lá, 434, Onde os Obreiros.
Muito bem, então, meus queridos, vamos já para o nosso próximo hino. Conforme lhes disse, 543 do HCC. Se porventura você não conhece, não tem problema, cantaremos este hino outras vezes, mas também, da mesma forma, reflita naquilo que você está cantando, reflita na mensagem que o hino está nos transmitindo. E já estamos, então, tendo o coração preparado para logo mais ouvir a palavra do Senhor. Então, vamos cantar 543 do HCC, Inário para Culto Cristão. Eu aceito o desafio. Muito bem, meus queridos. Antes de nós passarmos para os nossos avisos, vocês já sabem aquilo que nós temos feito aqui em nossa igreja. Retornamos apenas com um culto presencial. Sabemos que a situação do nosso estado em relação ao Covid não é boa, já esteve pior, pelo menos nos últimos dias tem melhorado, não muito, mas frente àquilo que acontecia até algumas semanas atrás, está um pouco melhor, mas ainda estamos todos debaixo de bandeira preta. O governo do estado só permite que as igrejas abram com um número de até 10% da sua capacidade ou 30 pessoas no máximo para aquelas igrejas com capacidade para mais de 300 pessoas. No final de semana nós tivemos então uma liberação de um dos juízes do STF para que as igrejas pudessem abrir nos estados onde existe, alguns estados estão com a proibição de que as igrejas possam abrir, independente do número de pessoas. Então foi dada uma liminar por um dos juízes e permitiu que as igrejas pudessem ter então até 25% das pessoas cumprindo com todas as normas sanitárias. Porém, já na segunda-feira essa liberação ela caiu. Mas aqui no nosso estado, pelo menos até onde nós sabemos, continua com a liberação de até 10% do número dos nossos irmãos ou do número total das pessoas na igreja. Meus queridos, o que eu vou dizer para vocês, o aviso que nós vamos dar é que o culto presencial, e já vou colocar aqui na sua tela, o nosso culto presencial, ele vai ser apenas no domingo de manhã, como vocês já estão cientes, porém, se porventura alguma coisa mudar, nós avisaremos vocês nas nossas redes sociais. Então, por enquanto, o culto de domingo de manhã está mantido com aquele número de até 10%
das pessoas. É importante, nós vamos fazer a contagem das pessoas para que não passemos o limite, tá bom? Então, se porventura alguém quiser vir já nos avisar com antecedência, não tem problema, mas fique atento, porque eu creio que até sexta-feira todas essas questões acerca da liberação ou não dos cultos vai ser colocada pelas nossas autoridades, se bem que eu espero de todo o coração que aqui no nosso estado, mesmo com um número reduzido, que nós prossigamos com a liberdade de poder abrir a nossa igreja. Meus irmãos, mesmo com o culto presencial apenas no domingo de manhã, as nossas transmissões elas permanecem regulares. Às 9 horas da manhã, culto escola dominical, às 18 horas, culto vespertino e também, assim como estamos fazendo hoje, às 20 horas, o nosso culto de oração. Ok? Então é isso, meus queridos. Vamos então para o nosso último hino desta noite. Nós vamos cantar então 545, do HCC. Nós cantamos o ano passado, é um hino muito bonito que fala sobre missões. Então, mais uma vez, eu peço que você reflita naquilo que você está cantando e que seja um hino entoado em forma de oração, que todos nós estejamos prontos para anunciar a palavra de Deus, para aproveitar as oportunidades, meus queridos. Então, colocarei na sua tela todo o hino e nós poderemos cantar juntos, então, 545, Eu Vos Envio. Hino baseado em João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Meus queridos, hoje à noite o nosso querido irmão Davi vai nos trazer o desafio da palavra de Deus, vai falar sobre missões. E eu quero pedir a todos vocês que coloquem os seus pedidos de oração nos nossos comentários. Se porventura você não está no grupo de WhatsApp da igreja, pode colocar nos comentários. Eu sempre encorajo a todos, não existem pedidos de oração que são simples demais ou difíceis demais. Não, coloque os seus pedidos de oração, queremos orar por todos, ok? Então, depois que terminar a pregação da palavra de Deus, eu volto, lerei os pedidos de oração, oraremos todos juntos e depois, então, encerraremos o nosso culto, a nossa transmissão. Então, hoje à noite, o irmão Davi vai nos trazer o desafio falando sobre missões. Boa noite aos irmãos, uma satisfação mais uma vez poder trazer a mensagem da Palavra de Deus. Nosso assunto é missões, estamos no nosso mês de missões, então a mensagem de hoje é intitulada Por que missões? Vamos
falar sobre esse assunto. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, versos 18 a 21. Por que missões? 2 Coríntios 5, 18 a 21, diz assim a palavra do Senhor. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua orientação nesse momento, à luz da Tua palavra, que possamos ter sempre em mente, ó Deus, a necessidade de evangelizarmos as pessoas, de sermos um missionário onde Tu nos coloca, para que as pessoas que ainda não creem em Cristo possam vir aceitar a Cristo como Salvador. Usa-nos para a Tua glória e ajuda-nos a fazer o melhor enquanto Tu não vier nos levar para estarmos eternamente na Tua presença. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Por que missões? Por que a nossa igreja enfatiza missões? Por que a nossa igreja sustenta missões? O significado bíblico de um missionário é alguém, é uma pessoa que é enviada por Deus para entregar a mensagem da salvação em Jesus Cristo, em algum lugar específico. Na passagem aqui de 2 Coríntios capítulo 5, diz que todo salvo em Cristo Jesus, todo nascido de novo, ele é um embaixador, ou seja, ele é um missionário em potencial. Embaixador é aquela pessoa que representa alguém ou um país numa terra estranha. Nós, como salvos em Cristo Jesus, desde o momento em que Deus nos salvou, desde o momento que tivemos a transformação pelo sangue de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo e devemos levar a mensagem da reconciliação, conforme nós lemos aqui, às pessoas que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador. A mensagem de que o pecado quebrou a comunhão de Deus com o homem e que Jesus Cristo reconcilia o Deus com o homem. Então nós somos estrangeiros no mundo, desde o momento em que aceitamos a Cristo como Salvador. A nossa pátria ela é celestial, não é mais desse mundo, por isso que nós somos embaixadores. Deus nos mantém nesse mundo para levar-nos o Evangelho. Então nós precisamos proclamar nos 4 cantos do mundo a palavra de Deus. Marcos 5, 18 a 20, e entrando ele no barco, rogava-lhe que o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Mas Jesus não lhe permitiu e disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez contigo, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou em Decápolis a anunciar quão grandes coisas Jesus Cristo havia feito na vida desse homem. E as pessoas se maravilharam. Então a missão deve começar em nosso redor, próximo aonde nós moramos. Cristo curou esse endemoniado gadareno e deu a responsabilidade bíblica dele ir anunciar a palavra de Deus. Vai para a tua casa e anuncia-lhes o Evangelho, aquilo que Deus fez na tua vida. E essa é a nossa responsabilidade, irmãos, de proclamar, de espalhar a palavra de Deus, começando pela nossa casa, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas com que nos relacionamos diariamente na escola e nossa vida, talvez no mercado próximo da nossa casa. Onde nós estamos é o nosso campo missionário e o salvo tem a responsabilidade de dar testemunho. Então é fundamental missões na vida do crente, começando pela sua parentela e pela sua proximidade. Deus chama o salvo para fazer o trabalho, ele designou a nós para que nós possamos fazer o trabalho de proclamar o Evangelho. Mas alguém dirá, mas eu não vou sair para um outro país, eu não vou sair para um outro local com uma língua estranha. Não estamos focando isso nesse primeiro momento, estamos focando a nossa responsabilidade de espalhar o Evangelho. Então, nós somos missionários, Deus nos deu essa incumbência, essa missão para reconciliar o mundo pecador com
o Deus Todo-Poderoso. Então, cada um de nós, nascido de novo, tem a responsabilidade de ser um missionário, de espalhar a palavra de Deus. Aquele que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, precisa olhar na minha vida, na tua vida, a transformação que houve em nós, o que nós éramos e o que nós somos hoje. Isso é o que nós vamos proclamar. Como Deus teve misericórdia de mim, conforme nós lemos lá em relação ao endemoniado. E é isso que a pessoa precisa conhecer, a misericórdia de Deus através da transformação da nossa vida. Então, todos nós estamos incluídos, seja um jovem, seja um adulto, seja uma criança. Conforme Deus vai lhe dar a condição, nós vamos proclamar o Evangelho. Nós somos embaixadores de Cristo. Também nós podemos, é claro, irmãos, proclamar o Evangelho através da promessa de fé, como nós fazemos, e nós vamos nesse mês renovar a nossa promessa de fé, propagar o Evangelho aonde nós não podemos estar, em outros locais, para que outras pessoas também possam conhecer o Evangelho através de pessoas que nós sustentamos. Então, por que missões? Nós estaremos vendo a nossa responsabilidade com missões pessoais e como igreja. Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu desde antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, nós sabemos que Deus sabe quem vai ser salvo, mas nós não sabemos quem vai ser salvo. Então, nós temos, segundo esse versículo, a responsabilidade de falarmos de Cristo para as pessoas, para que as pessoas que estão no conhecimento de Deus, que serão salvas, mas não no nosso, possam acessar ao Evangelho. Então, por que missões? Porque Deus quer que nós espalhemos a palavra de Deus aos outros. 3 razões, rapidamente, nós veremos a necessidade do crente de espalhar o Evangelho. Primeira, a condição e o destino dos incrédulos. Qualquer que não nasceu de novo, biblicamente, qualquer pessoa, ela não pode ver o reino de Deus. Jesus Cristo, quando estava com Nicodemos, dizendo, necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. João 3:3. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo pecador, que enviou o seu Filho para que morresse na cruz pelos pecados daquele que crê nele. Então, o nascer de novo é crer que Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. O destino daquele que não reconhece a Cristo como Salvador é estar afastado de Deus eternamente. Então essa é a condição, o destino do incrédulo. Nós sabemos isso, sabendo disso, nós precisamos proclamar o Evangelho. João 3:18 e 19, quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê nele já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é a condenação? A condenação é que a luz veio aos homens e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós mostramos a santidade de Deus confrontando com as obras más que essas pessoas realizam, para que elas possam refletir sobre sua condição, seu destino eterno longe de Deus. Então, a pessoa pode recusar, mas a pessoa também pode aceitar. A nossa responsabilidade é proclamar e permitir que o Espírito Santo de Deus faça a obra nos corações, independente se a pessoa é boa, se a pessoa é má, se a pessoa é honesta, se a pessoa é bandida, assassina, nós temos que proclamar as boas novas. Ninguém é bom diante de Deus a não ser através de Jesus Cristo que nos justifica. Então todo aquele que olha para a nossa vida, todos aqueles que nos cercam e não tem a Cristo como Salvador, nós precisamos alertá-los da sua condição do destino eterno longe de Deus. Mesmo que não respondam ao nosso apelo, mesmo que não respondam à nossa proclamação, mesmo que não aceitem o nosso panfleto quando nós vamos entregar um folhetinho, mas nós não podemos silenciar, irmãos, porque se nós silenciarmos, nós vamos participar como responsáveis da condenação dessas pessoas. Então nós precisamos proclamar para que eles possam ter a escolha de confessar ou não a Jesus Cristo. Aquele que já tem Jesus Cristo como Salvador, então tem uma razão muito maior para ser um missionário, para resgatar essas pessoas do seu destino eterno longe de Deus. Então, como salvos, devemos
livrar as pessoas através da palavra de Deus dessa condenação. Lucas 16 lá trata do rico e Lázaro, um assunto da condição eterna, tanto do rico como do Lázaro. Versículos 19 a 23 diz que, do capítulo 16 de Lucas, ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias de forma regalada esplendidamente. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam suas chagas. E aconteceu que, morrendo o mendigo, ele foi levado para o seio de Abraão. Mais tarde morreu o rico e foi sepultado. E no Hades, quando o rico levantou os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, no inferno, o rico viu de longe, no seio de Abraão, a Lázaro. Versículo 24 diz que, e clamando o rico, disse a Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado em chamas. Então o local aonde estava o rico era diferente da onde estava Lázaro. Ele estava num local de tormento, de chamas, em razão de não ter reconhecido o poder de Deus na sua vida. E é esse poder, irmãos, que nós somos responsáveis em proclamar, sustentar pessoas para que possam proclamar, levar o evangelho aos incrédulos para que saiam deste local de tormento, porque é o destino de todo aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador, o lago de fogo no inferno. Aquele que não nascer de novo não pode estar na presença de Deus. E Jesus Cristo é a forma pela qual nós proclamamos o novo nascimento. Versículo 25 do capítulo 16 de Lucas, disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te que recebeste em vida os bens, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Está nesse lugar de tormento, não por causa das tuas riquezas, não por causa do fato de que a riqueza te trouxe para cá. Não, pelo fato de rejeitar Jesus Cristo como Salvador. É a condição do homem no nosso dia. Ele não creu em Deus naquela época. Hoje, quem não crê em Cristo como Salvador tem o destino do lago de fogo e de enxofre. Por negar a Cristo, o homem estará ao lado de Satanás e seus demônios. Por quê? Porque o inferno é o local preparado para Satanás e seus demônios. Não é o local para o homem, mas o homem precisa escapar pelo amor de Deus em Cristo Jesus, que veio para que o homem não perecesse, mas tivesse vida eterna. Deus então deu o seu único filho para livrar o homem desse local terrível, o inferno. Se você que nos assiste pelas redes sociais não crê em Jesus Cristo como Salvador, o nosso desejo é que possa entender essa mensagem, para que tu possa crer em Cristo como Salvador, ter vida eterna, estar junto no seio de Deus e não junto ao diabo no inferno. Então, essa é a pergunta: qual a tua condição diante de Deus nesse momento? Tenha Jesus Cristo como Salvador? Se não tem, nós queremos te ajudar para que tu possa crer nesse Salvador que vai te livrar desse local de tormento, que é o destino de todo aquele que não crê em Cristo como Salvador, de todo o incrédulo. Então, ainda hoje, o rico está clamando para que alguém possa molhar o dedo na água para refrescar a sua língua. E nós desejamos que tu possa crer em Cristo para não ter a mesma condição. Então, a palavra de Deus é pregada e a salvação é uma dádiva de Deus, é gratuita, mas precisa se apropriar, precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. Quem crê nele não está condenado, porque crê no unigênito Filho de Deus, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não creu na palavra que foi pregada. Então, lamentavelmente, irmãos, nós como salvos, nós não lembramos desse local que nós escapamos porque Cristo nos salvou e que nossos parentes, nossos amigos e muitas pessoas com que nos relacionamos e que também pessoas que não conhecemos estão indo, principalmente nesse tempo de pandemia. Quantos e quantos estão morrendo sem Cristo?
e nós estamos negligenciando a oportunidade de propagar o Evangelho, a palavra da salvação, para livrar a pessoa que está indo para o inferno. Todo aquele que morrer sem Cristo não tem outro local senão esse. E nós, cientes disso, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Deus vai nos cobrar cada vida que foi para o inferno porque nós negligenciamos o Evangelho. Não sabemos quantos serão os nossos dias nesse mundo aqui, mas nós devemos, enquanto vivermos, proclamar o Evangelho, alertar as pessoas também que não sabem o seu tempo de vida nesse mundo, para que não deixe mais tarde essa decisão tão importante. Se tu ainda não nasceu de novo, nosso desejo é que tu possa conhecer a Cristo e ser livre dessa condenação, ter uma vida transformada, ter essa condição modificada pelo sangue de Cristo que morreu pelos teus pecados. Nós, como salvos, somos cientes, porque fomos livres e precisamos, irmãos, propagar para que essas pessoas também possam ter seus corações transformados, desafiados pela palavra de Deus e saírem da sua condição de eternidade longe de Deus. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto e proclamar o Evangelho. Então, a primeira razão para missões, para espalharmos a palavra de Deus, é a condição e destino dos incrédulos, livrá-los do inferno eterno. Segunda condição, a ira de Deus está sobre os incrédulos. Nossos corações, irmãos, devem ser quebrados a favor desses incrédulos, sabendo que a ira de Deus permanecerá eternamente sobre eles. Só a misericórdia de Deus é que os mantém vivos ainda. Deus segura as pessoas ainda aqui nesse mundo, dando oportunidade para arrependimento. Temos que aproveitar essa situação da pandemia para mostrar o amor de Deus. Aqueles que estão passando por essa pandemia não estão se contaminando, ou até aqueles que estão passando e Deus ainda tem dado vida a eles para essa decisão importante, se livrarem da ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que trocam a verdade em injustiça. Romanos 1, 26. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Então, Deus está irado com o pecador, como estava conosco no passado, em razão dos nossos pecados de rejeitar a Cristo como Salvador. Mas ainda a misericórdia de Deus segura essas pessoas nesse mundo, para que sejam salvos da condenação do pecado em razão da ira de Deus que está sobre ele. Então, alguém dirá que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas a ira de Deus é mais terrível do que o amor de Deus que ele tem por ti, porque o amor de Deus, ele é longânimo, mas vai chegar um momento em que tu fechares os olhos, esse amor não vai mais estar sobre ti. Então o amor de Deus tem um limite sobre a tua vida, é até o momento que tu estiver nesse mundo. Então ele é longânimo, mas a ira dele depois da morte do incrédulo será muito pesada sobre a rejeição de Jesus Cristo, porque Deus deu o que tinha de melhor, o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. Então não podemos rejeitar o amor de Deus em Cristo Jesus. Isaías 59, 18, conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então o furor de Deus aos inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Aquele que rejeita Jesus Cristo como Salvador. Aquele que insiste em viver longe de Deus em seus pecados e rejeita o Filho amado que veio para morrer pelos nossos pecados. Isaías 63, 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então Deus está pronto para pisar naqueles que rejeitam o seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para dar vida. Isaías 66, 15 e 16, porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para
tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, ou seja, com todo o homem, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então não é brincadeira, o furor da ira de Deus é uma chama de fogo contra todo aquele que o rejeita como Deus soberano e Jesus Cristo como Salvador. Apocalipse 19:15, e da sua boca sairá uma espada para ferir com ela todas as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. O furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então a única razão, irmãos, para que o incrédulo ainda não tenha caído no inferno é a misericórdia de Deus. Porém, a ira de Deus está aumentando a cada dia, assim como aumenta a iniquidade do homem de forma desproporcional e sem controle. A ira de Deus está aumentando. Ela ainda está sendo retida pela longanimidade de Deus, mas um dia Deus vai retirar a sua mão de sobre o incrédulo quando ele partir desse mundo. Aí será tarde demais. Então tudo isto é necessário saber para que nós possamos ser impulsionados a missões, porque é a minha responsabilidade e a tua responsabilidade como salvo de proclamar o Evangelho, de amar essas pessoas que são ímpias, assim como nós fomos no passado, mas que ainda têm a oportunidade em crer em Jesus Cristo. Como crerão? Se nós proclamarmos o Evangelho, se nós sustentarmos missões. Judas 20-23. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai a vós mesmos no amor, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada de sangue. Então, missões, irmãos, deve estar no coração do salvo. Por quê? Porque isso está no coração de Deus. E se eu sou um filho de Deus, eu tenho que ter o desejo de fazer aquilo que agrada a meu Pai. E Ele nos deixou essa responsabilidade como embaixadores de Cristo nesse mundo de proclamar o Evangelho. Então a primeira razão para espalharmos a palavra de Deus, missões, é a condição e destino dos incrédulos, ou seja, afastados eternamente do amor de Deus. A segunda razão de fazermos missões, a ira de Deus sobre os incrédulos, por rejeitarem a palavra de Deus e serem inimigos de Deus em razão de permanecerem em seus pecados. Nós precisamos alertá-los. E em terceira e última, a certeza da condenação dos incrédulos. Os incrédulos estão pendurados pelas mãos de Deus em cima do fogo do inferno, mas logo Deus deixará eles cair. Imagina uma pessoa sendo segura pela mão num abismo. Se nós largarmos, ela vai cair. É assim que Deus está com a pessoa que não crê em Jesus Cristo como Salvador, segurando pela mão, mas vai chegar um momento que Deus vai largar. Então, segundo Pedro 3,9 novamente, o Senhor não retarda a sua promessa. Alguns ainda têm por tardia, mas Ele é longânimo, querendo que todos se arrependam, que todos sejam salvos, cheguem ao conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Até quando? Não sabemos, mas nós precisamos proclamar essa misericórdia de Deus. O crente deve fazer algo a favor dos incrédulos, por mais perverso que eles sejam, por mais longe de Deus que eles estejam, para resgatar eles da sua condenação. Como? Sendo esse missionário, porque foi livre da condenação e vai propagar essa liberdade em Cristo Jesus. Foi transformado e precisa fazer com que as pessoas possam crer também, não por força, mas pelo Espírito de Deus. Os incrédulos estão pendurados, seguros pela mão de Deus e a qualquer momento caindo. O que eu tenho feito, o que o irmão tem feito, não coloque desculpa na pandemia. Faça algo, nós devemos fazer algo em favor dessas pessoas. Ninguém sabe o tempo que Deus tem, nem para a nossa vida, nem para a vida daquelas pessoas que nós nos relacionamos. Deve isso ser suficiente para nós, irmãos, para nos envolvermos com missões. Sentir-se encorajado
para testemunhar, para sair da sua zona de conforto, entregar um folheto, sustentar missões, tirar as pessoas que estão caindo no inferno. Devemos entender então como Deus quer nos usar através da sua palavra, e essa é a oportunidade de ser um embaixador de Cristo. Mateus 24, 46 a 48, e disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas vós sois testemunhas. Então nós somos testemunhas. Nós devemos pregar, começando por Jerusalém, aonde nós moramos, indo pela Judéia, como diz Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, ao redor de onde nós estamos, Jerusalém, Rio Grande do Sul, Judéia, o Brasil, Samaria, o mundo, os confins da terra. É, então, irmãos, a nossa responsabilidade de fazermos a obra do Senhor. Não adianta dar desculpa, não adianta transferir para outrem a responsabilidade. Todo salvo, sem exceção, não importa a idade, não importa o tempo de salvo, tem essa responsabilidade. Ah, mas eu não tenho argumentação. Ore a Deus para que te dê as oportunidades e coloque a palavra na tua boca. Se aperfeiçoe na palavra de Deus para que tenha esses argumentos. Mostre aquilo que Deus fez contigo, que tu era o que tu é hoje, e proclame o Evangelho. Faça a tua parte como missionário e sustente missionários através da oferta da promessa de fé. Atos 1:8 diz, ser-me-eis testemunha. Ser-me-eis é todo mundo e é imperativo, não podemos nos omitir. Onde andarmos, onde Deus nos colocar, Deus vai nos dar o poder, porque Mateus 28, 18 a 20, ide, ensinai em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas, porque Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todo o poder lhe é dado, versículo 19, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Deus nos dá o poder, mas nós precisamos nos colocar à disposição para sermos usados por esse poder. É uma promessa maravilhosa, mas ela é inútil se nós não permitirmos Deus nos usar. Isso deve me motivar, isso deve me impelir a ser esse missionário, a sustentar missões para que as pessoas possam ser salvas da sua condenação, de cair no fogo eterno, no inferno, por causa da rejeição de Jesus Cristo. Não haverá desculpas, nem para eles que não aceitaram a Cristo e nem para nós que deixamos de proclamar o Evangelho. Então, Deus tem ainda misericórdia do incrédulo, mas nós, irmãos, precisamos alertá-los, nós precisamos ser esse missionário, porque o salvo deve se envolver. Por quê? Porque a condição, primeiro, do incrédulo, o destino dele é o inferno. Segundo, eles estão afastados do amor de Deus. Segundo, a ira de Deus ainda permanece sobre eles. Ela já está completa, mas Deus ainda tem segurado o homem para que possa receber a palavra de Deus. E terceiro, a certeza da condenação do incrédulo, que pela misericórdia de Deus ainda não caiu no inferno, mas Cristo pode livrá-lo dessa situação. E é isso que nós devemos proclamar, para que eles também possam, como nós somos filhos de Deus, eles também possam se tornar filhos de Deus em Cristo Jesus. Então nós, como salvos, irmãos, devemos sustentar missões, ter missionários através da nossa promessa de fé, mas de maneira nenhuma isso nos exime da responsabilidade pessoal de evangelizar pessoas, de fazer o ID de Jesus Cristo. Sustentar missões, sim, mas nós fazermos muito mais com a nossa vida, com a nossa boca, com os nossos pés, com a nossa consagração, para que as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Salvador possam ser livres dessa condição eterna. Que Deus possa nos usar durante esse ano, mesmo em tempo de pandemia, para que nós não percamos de vista as oportunidades. E possivelmente alguém que esteja nos assistindo que ainda não creia em Cristo como Salvador, o meu desejo é que tu possa crer em Cristo como Salvador para não cair nesse local
tão doloroso que vai ser eternamente o inferno. Por quê? Porque o nosso interesse é que tu possa crer em Cristo para ser livre dessa condenação. Aquele que crê não está condenado, porque crê no unigênito Filho de Deus, mas aquele que não crê já está condenado por não crer nesse unigênito Filho de Deus. Então, o nosso convite é para que nos procure pelas redes sociais, pelo telefone, pelo WhatsApp, e nós mostraremos na palavra de Deus como tu pode crer nesse Salvador e ser livre dessa condenação. Biblicamente te mostraremos como tu pode nascer de novo e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ser um filho de Deus. Por que missões? Está lançado a todos nós esse desafio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que cada um de nós possa ser um missionário onde tu nos coloca, que nós também possamos sustentar missionários onde não podemos chegar, mas que a nossa vida seja uma vida, Deus, de amor pelas pessoas que andam errantes por esse mundo sem Cristo, mesmo que rejeitem a palavra, Deus, é nossa responsabilidade de proclamar, de entregar um folheto, nos dá sabedoria e intrepidez, e que tu receba a glória através da nossa vida e através dos missionários que nós sustentamos. Se nós temos alguém que não tenha Cristo como Salvador, trabalha na mente e no coração para a salvação. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Realmente, excelente desafio. E um dos inimigos mais poderosos que nós temos em relação não só a missões, mas em relação à vontade de Deus, é a zona de conforto. E isso, meus queridos, é que muitas vezes nos trava de pregarmos a palavra de Deus, de usarmos a tecnologia ao nosso favor. Então nós precisamos anunciar a palavra de Deus, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo atualmente. Vamos para os pedidos de oração. Começarei a ler então os pedidos de oração que foram feitos aqui no grupo da igreja e depois eu lerei os pedidos de oração que estão no Facebook. Se porventura você ainda não colocou o seu, você pode fazê-lo enquanto eu estou lendo os pedidos aqui no WhatsApp. A Tamires pede por sua saúde e também de sua família. Ela pede oração para conseguir manter os seus estudos, ter trabalho remunerado para ajudá-la e ajudar a quem precise. O pastor Daniel Lima pede oração pelo tratamento da Luciana. Ayrton pede oração pelas vítimas da pandemia e pela saúde de sua família. A dona Marta pede oração por ela, pelo Getúlio, pelos seus familiares e pelo seu primo João, que quebrou o braço e está para fazer cirurgia. A dona Beth pede oração por salvação e conforto da senhora Anita e familiares. O esposo dela faleceu hoje devido à Covid. Pela recuperação do sogro da Débora Maia, que se encontra entubado devido à Covid. Por proteção e saúde nossa, dos nossos familiares, amigos e irmãos em Cristo. Irmão Davi pede oração pelo esposo da prima da dona Nara, que está hospitalizado em coma na UTI com Covid faz 20 dias. Thaís é a prima e o esposo é Alexandre Ribas. Dona Angelita pede oração pela saúde do Paulo e da sua mãe Laureci, pela salvação do Samuel e Natiele e o irmão dela, Jovair, e sua família. Um pequeno parênteses aqui, meus irmãos. Antes da nossa transmissão, eu conversei por alguns minutos com o irmão Paulo da Veiga. Ele está bem, mas gostaria de logo estar em casa, com certeza. Já faz mais de 20 dias que está internado. Mas nós oramos juntos e sei que Deus tem dado graça para que ele continue sendo bênção no local onde ele está. E agradece muito pelas orações e por todos os irmãos que têm sido bênção nesse momento de dificuldade dele e da sua família. Então, continuemos orando por todos eles. A Victória pede oração pela salvação e saúde da sua mãe Andréia e também pede pelo seu pai, que está com muitas dores na coluna, irmão Edson. O Emanuel pede oração pela saúde e salvação da sua prima Aline, pela saúde e salvação da sua bisavó Celina, que está com anemia e está no hospital, pela saúde do seu avô José Cândido, pela salvação dos seus familiares e amigos. Dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo, saúde para eles, para ela e para sua neta Luísa, recuperação de perdas na pandemia.
harmonia familiar, sabedoria na tomada de decisões, agradecimento a Deus pelo seu cuidado em nos manter saudáveis, cura dos enfermeiros e sabedoria aos médicos e cientistas para acabar com a pandemia. Uma forma de sobrevivência a tantos desempregados e familiares poderem se manter. E também ela pede pela saúde da sua irmã Nedir, que está fazendo biópsia no dia 13. A Fernanda pede para que continue orando pela saúde da Aline e salvação também. Saúde e salvação da Suzana, saúde da sua família, saúde para sua mãe Marina, saúde e salvação dos seus cunhados Glênio e Clóvis. E o último pedido aqui no grupo da igreja da dona Leila, que pede oração pelo senhor Marcos, Celso, dona Maria, a sua colega Daniela, dona Dercina e familiares. Por sua saúde, das suas irmãs Miriam e Roselaine, pelos seus filhos, genro e noras. E ela agradece pela vida do seu pai e pelo cuidado e proteção de Deus com a sua família e irmãos em Cristo. Me foi enviado aqui também um pedido de oração pela dona Eida, aqui no Facebook, no WhatsApp. Ela pede oração pelo senhor Milton, que não está reagindo aos medicamentos. Então vamos para os pedidos aqui, meus irmãos, no Facebook. Começamos então com a dona Lalinha. Ela pede oração por ela. Dona Eida pede oração por sua família. E vamos ver aqui se temos mais... Bom, não temos mais pedido de oração. Então os pedidos de oração no Facebook são aqueles. Eu lerei novamente todos os pedidos de oração aqui. Se porventura eu não li, eu passei, não vi, não se preocupe, depois eu coloco no nosso mural de oração. Eu quero convidar a todos vocês que nesse momento nós possamos orar novamente todos juntos, antes de nós encerrarmos o nosso tempo esta noite. Então, por favor, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, queremos em suas mãos entregar todos esses pedidos que foram feitos. Tu sabes, ó Deus, que é tão difícil ver pessoas sofrendo e na atualidade é o que mais temos percebido, Pai, sejam as pessoas na nossa sociedade, mas também pessoas próximas a nós. Lamentavelmente, Senhor Deus, o Covid tem ceifado muitas vidas, mas nós sabemos que o Senhor é soberano e damos graças ao Senhor pelo cuidado conosco, mas também agradecemos pelo conforto e consolo daqueles que têm com os seus entes queridos lutado em relação a essa doença. Agradeço por todos aqueles, ó Deus, que já passaram por essa situação, tanto da nossa igreja quanto os nossos familiares. Oramos, assim como muitos pediram essa noite, por proteção aos seus familiares, amigos, colegas de trabalho, também irmãos em Cristo. Oramos por suprimento das necessidades, ó Deus, principalmente daqueles que estão sendo impactados diretamente em relação à pandemia por conta dos seus trabalhos, que muitos, ó Deus, não têm conseguido trabalhar. Alguns até mesmo estão enfermos e não conseguem desenvolver o seu trabalho. Então, ó Deus, nós oramos e confiamos nas suas promessas que o Senhor há de suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, eu agradeço porque mesmo aqueles que estão com dificuldades, o Senhor tem dado o básico, tem suprido as necessidades para que não lhes falte, ó Deus. Pedimos também por saúde a tantos que foram citados que estão doentes, que o Senhor possa derramar a sua graça sobre as vidas de cada um desses, mas que também nós possamos aproveitar as oportunidades, principalmente para aqueles que não têm Cristo. Porque tu sabes, ó Deus, que também muitos foram citados pedindo por salvação e nós sabemos que a vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e nós somos os instrumentos para que outros possam ouvir de Cristo. Então, é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho para todos aqueles que também nós temos pedido oração. Abra as oportunidades, ó Deus, é o que nós pedimos a Ti. Obrigado, Senhor, também pelos agradecimentos de tantas outras bênçãos que o Senhor tem dado. Oramos, ó Deus, também por sabedoria aos nossos governantes, oramos pela salvação dos nossos governantes e pedimos, Senhor Deus, que brevemente essa pandemia possa passar, para que possamos, dentro do possível, estar com os nossos irmãos, ó Deus, todos juntos. Ainda lembramos da nossa querida irmã Irene, do nosso irmão Paulo da Veiga, que está internado, também irmão Paulo Barbosa e tantos outros que estão enfermos, ó Deus. Nós queremos
agradecer ao Senhor por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas e por essa transmissão. Obrigado por aqueles que nos assistem, por aqueles que foram tocados por Sua palavra e também pelos hinos que cantamos, que possamos viver missões, que possamos cada dia, Senhor Deus, estarmos dispostos a servi-lo. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus amados, eu colocarei então os pedidos de oração em nosso mural e vocês podem orar com as suas famílias depois. Se porventura o seu pedido de oração não foi lido ou não foi colocado, você pode colocar aí nos nossos comentários aqui do vídeo. Depois da transmissão, eu já logo dou uma revisada para fazer o nosso mural e aí então você pode participar para que outros possam orar por você. Ok? Meus amados, que todos vocês tenham uma boa noite, um bom restante de semana, que Deus os abençoe, os proteja, os guarde de todo mal, supra as necessidades de cada um de vocês e no final de semana, no domingo, se Deus assim permitir, estaremos juntos no culto de domingo de manhã. Ok? Fiquemos atentos às informações, oremos por sabedoria aos juízes que estão à frente dessas questões. Vivemos num país que, pela graça de Deus, temos a liberdade de cultuar ao Senhor, mas essa questão da pandemia tem deixado principalmente os governantes tomando decisões que muitas vezes são irracionais. Então, não quero entrar no mérito da situação. Eu sei que é importante outras áreas estarem abertas e também as pessoas se cuidarem. Todos nós devemos fazer a nossa parte, meus queridos. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham um bom resto de noite. E, por favor, ouça o nosso hino, o nosso pós-lúdio também, um hino que fala sobre missões. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amados. Até o próximo culto, se assim o Senhor nos permitir.